Boa noite, meus amados, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, um dos pastores adjuntos da Assembleia de Deus Batista de Madureira. Eu queria, na noite desse dia, em nome de Jesus, são aproximadamente 23 horas e 40 minutos. E eu estava aqui estudando a palavra de Deus há 5 anos atrás, mais de 5 anos um pouquinho. Eu passei por um momento muito difícil mesmo. Um momento muito difícil que eu não gostaria que ninguém passasse. E em meio a esse momento difícil, mais ou menos aquela ideia do Salmo 40, né? O salmista, quando ele fala esperei com paciência no Senhor, ele explica que ele estava esperando, mas ele fala do cenário que ele estava inserido. Era um cenário catastrófico, né? Um cenário terrível, que somente Deus poderia livrar ele dali. Então ele confiou no Senhor. E eu também passei por algo assim terrível, e que eu precisei confiar plenamente no Senhor, 100% no Senhor. A ideia de confiança é aquela ideia de você estar num alto monte, nuvem do teu pé para baixo, e Deus fala pula, e você crer que Deus falou contigo para pular, e você tem que pular, não pode ter nenhum tipo de medo, porque Deus falou no meu coração sobre a fé inabalável, a fé que você 100% confia nele. E eu, nesse período, o Senhor falou ao meu coração para que eu aplicasse o meu coração a ler a sua palavra, meditar na sua palavra. E ao longo desses 5 anos eu coloquei meu coração de fato, de verdade, na leitura, na meditação, no exame da palavra de Deus, na compreensão, na observância, principalmente na obediência. E ao longo desses mais de 5 anos, Deus tem me enriquecido de uma maneira tão tremenda. Não estou falando de riquezas terrenas, de ouro, de prata. Essas coisas você trabalha, tu conquista. Se Deus quiser te dar elas Deus te dá. Eu estou falando de riquezas espirituais, riquezas inabaláveis, riquezas que o ladrão não rouba, a ferrugem não rói e nem a traça corrói. São riquezas que quem tem, tem, e quem não tem, não tem. E eu queria falar ao teu coração através de um sermão que Deus me deu, porque há mais de 5 anos eu venho estudando a palavra do Senhor e copiando. Eu já copiei todos os livros do Antigo Testamento, copiei 27 livros, copiei todos os livros do Novo Testamento, e agora copiei 27 livros do Antigo Testamento. Estou copiando, estudando e copiando o livro de Juízes. E hoje, estudando, Deus me deu um sermão acerca do porquê que nós devemos ler a palavra de Deus, do porquê nós devemos meditar na palavra de Deus. O que nós ganhamos quando nós priorizamos a leitura da palavra, a meditação da palavra, o exame da palavra, principalmente a praticidade dos ensinamentos da palavra. E Deus colocou no meu coração uma inspiração através de uma iluminação dada pelo seu Santo Espírito, lendo um texto, e eu queria fazer com que chegasse ao teu coração esse privilégio que eu estou tendo, porque assim como está me abençoando e me enriquecendo muito isso ao longo desses mais de 5 anos, eu quero que abençoe a sua vida. Então, preste atenção que eu sei que no final da ministração desse sermão, o Senhor também vai te enriquecer e te mostrar o que é necessário para que eu e você sejamos considerados um bem-aventurado aos olhos de Deus, não dos homens. É por isso que no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele fala das bem-aventuranças. O problema é, o que é ser uma bem-aventurado? O que é ser um bem-aventurado aos olhos de Deus? Então fica comigo, se você tiver a tua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, abra ela no livro dos Salmos, né? Eu vou estar fazendo menção do capítulo 1 e dos 3 primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3, e te explicar o que é um bem-aventurado aos olhos de Deus. Se você quiser se tornar um bem-aventurado, assim como Deus me tornou um bem-aventurado, eu te peço que você fique até o final dessa mensagem, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, que essa palavra que vai ser ministrada ao coração de todo aquele que parou para ouvir,
ela saia da minha boca e chegue a cada um deles como um martelo que esmiuça a penha e como fogo que derrete o aço. E que na autoridade do nome de Jesus, à medida que eles ouvirem essa palavra, o teu Espírito Santo desobstrua os ouvidos do entendimento, para que eles compreendam e apliquem nas suas vidas, e a partir desse momento eles possam, por ti, se tornarem um bem-aventurado para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. O salmo é o salmo de número 1. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou estar lendo o versículo 1, 2 e 3 e vou estar comentando em cima desses versículos do salmo primeiro. Só tem algumas regrinhas para você entender. Primeiro, o que é intimidade com Deus? Segundo, relacionamento com Deus. Terceiro, aprendizagem com Deus. E quarto, obediência a Deus. Um bem-aventurado, ele carrega essas 4 regras no coração dele. Um bem-aventurado é uma pessoa que tem intimidade com Deus, tem relacionamento com Deus, aprende com Deus e é obediente a Deus. Olha que coisa interessante. Aí eu preciso entender uma outra regrinha. Eu, a Bíblia, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Esse relacionamento tem que estar intrínseco na minha vida e na tua vida. Assim como hoje é uma verdade na minha vida, eu quero que seja uma verdade na tua vida. A leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, ela te leva a esse patamar. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você examina a palavra de Deus, quanto mais tempo você passa estudando esse livro, maior intimidade você tem com o autor desse livro. O autor desse livro é Deus. E é por isso que quanto mais você lê esse livro, mais você desenvolve intimidade com Deus, relacionamento com Deus, aprende diretamente com Deus quando você está estudando, e você é levado pelo poder do Espírito Santo a obedecer a Deus. Quer dizer, colocar em prática seus ensinamentos. Então, quanto mais você lê a Bíblia, esse relacionamento vai se dar entre você, a Bíblia, o Espírito Santo, Jesus e Deus. É isso que precisamos compreender para entender o que é ser um bem-aventurado. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: eu, a Bíblia e Deus. O texto é o Salmo de número 1, o destaque é o versículo 2, mas eu vou estar lendo o versículo 1, 2 e 3. O título diz assim: a prioridade não é a obra, mas o dono dela. Só de cara você já vai ver a mensagem que Deus colocou no meu coração para abençoar a tua vida. Porque estamos no meio de uma geração que está preocupada em fazer a obra e não tem tempo para o dono da obra. Uma geração que passa o dia fazendo tudo para todos e não consegue parar para separar um tempo para estar com Deus. Uma geração que não consegue entender que a prioridade não é fazer a obra. Hoje, quantos irmãos aí estão para cima e para baixo fazendo a obra e no final acabam sucumbindo nos seus ministérios, nas suas famílias, nos seus casamentos? Por quê? Porque o que nos sustenta não é a realização da obra. O que nos sustenta na obra é o relacionamento que nós temos com o dono da obra, a intimidade que nós temos com o dono da obra, o tempo que nós gastamos ouvindo o dono da obra e aprendendo a obedecer o dono da obra. E é por isso que esse sermão eu achei ele assim muito impactante para a minha vida primeiro. E eu quero que venha impactar a tua vida para que você, assim como Deus me tornou um bem-aventurado, você se torne um bem-aventurado. Então aprenda, o segredo não é realizar a obra. Tem pessoas que passam um dia nas igrejas, nos evangelismos, nos montes, nos cultos, nas orações, nas pregações, e esquece de Deus. Não tem mais tempo para Deus. Tem uns que já não lê mais nem a Bíblia, que acham que não precisam mais ler a Bíblia.
Eles leem a Bíblia por quê? Porque é de praxe ter que ler a Bíblia num culto. Chegar num culto e não ler a Bíblia fica meio estranho. Então leem por ler. Mas aquele tempo de sentar, de separar um ambiente, um momento para você estar ali lendo, meditando, examinando a palavra, porque o segredo de você começar a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus é lendo a palavra dele. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se o autor da Bíblia é Deus, quanto mais tempo eu leio esse livro, mais tempo eu ouço o autor desse livro falar comigo que é Deus. É mais ou menos aquela ideia de Moisés. Moisés está lá 40 dias e 40 noites, depois ele passou mais 40 dias, quer dizer, 80 dias e 80 noites, ouvindo Deus. É mais ou menos o quê? Ele estava ali, lendo a palavra. É claro que o próprio Deus estava falando com ele, a própria palavra ali estava falando diretamente com ele. O Deus da palavra estava falando com ele. Mas ele estava ali, e quanto mais tempo ele passou ali ouvindo Deus falar com ele, quanto mais tempo ele passou ali aprendendo com Deus, o relacionamento, a intimidade dele com Deus foi tamanha que diz que quando ele desce, há uma glória na presença dele, na face, de tal maneira que o povo pediu para que ele colocasse, né? Ele teve que colocar um pano, porque era uma presença tão gloriosa na face de Moisés, de Deus, que quem não tem esse tipo de intimidade se perturbou. Então isso nos prova que quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais tempo nós temos que dar para esse momento. E é desses momentos de leitura da palavra, de meditação da palavra, de exame da palavra, que o autor da Bíblia, Deus, fala ao teu coração pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que existe uma guerra espiritual, para que nós não tenhamos tempo de ler a palavra, de meditar na palavra, de examinar na palavra. Eu vejo a minha geração correndo de um lado e para o outro, preocupado com tudo e com todos, e não tem tempo para estudar a palavra de Deus. E quanto menos você estuda essa palavra, menos você ouve Deus falar contigo. Aí você fica ouvindo todo mundo falar, pregadores falam, cantores falam, pessoas falam, todos falam contigo. Mas a principal pessoa que quer falar contigo, como tem falado comigo, é o autor da Bíblia, que é Deus. Então temos que separar tempo para ler, meditar e examinar. E à medida que o Espírito Santo nos dá clareza e compreensão disso, na autoridade de Jesus, nós nos esforçamos para obedecer, tá? Então essas regrinhas aqui são as regrinhas que você precisa entender. Quanto mais tempo você passa lendo a palavra de Deus, mais tempo você vai passar ali e você vai desenvolver nesse tempo, máximo que você der, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, aprendizagem com Deus e obediência a Deus. Aí você vai conseguir entender o teu papel nesse relacionamento em que você, através da palavra, pelo poder do Espírito Santo, se aproxima de Deus em nome de Jesus. Vamos lá. Pontos de destaque. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É aqui a primeira parte do versículo 1 do Salmo 1. Ele está dizendo, Jesus está nos ensinando aquela geração nos ensinando, o que é ser um bem-aventurado. E ele abre o seu sermão profético ali naquele monte, falando o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso aqui é um ensinamento do Senhor. Precisamos parar para entender isso aqui. O Senhor Jesus Cristo quer que nós entendamos o papel da palavra na nossa vida. Então o salmista ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significaria isso? Aprendemos com Deus através da sua palavra, a Bíblia, que para eu ser achado um bem-aventurado, ou seja, estado de bem-estar inabalável e alegria interior, que independente das circunstâncias externas, pois provém da graça divina, se faz necessário que não percamos tempo
da vida com aconselhamento de pessoas que não temem e nem creem na existência de Deus. Então ele está dizendo aqui que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Um bem-aventurado, ele não perde o tempo que Deus está dando para ele para estar ouvindo pessoas que não temem a Deus e nem creem na existência de Deus. Não importa quem seja. Se a pessoa não teme a Deus e se a pessoa não crê na existência de Deus, ele está dizendo, não perca tempo com essas pessoas não têm nada para te ensinar. Elas podem falar das coisas terrenas, mas se eu e você temos certeza que somos filhos de Deus, as coisas terrenas tu aprende no dia a dia. Agora, o que Deus está nos ensinando é o que está acima disso, porque o conhecimento terreno não te salva, mas o conhecimento bíblico te dá garantia de que salvação só através da fé em Jesus Cristo, e quem sustenta esse é o Espírito Santo. Então o salmista está dizendo para mim e para você, olha, se você quer ser um bem-aventurado, para de estar ouvindo pessoas que não temem a Deus, pessoas que não creem na existência. Eu vou te dar um conselho, as redes sociais. A minha geração passa mais tempo nas redes sociais, ouvindo tudo quanto é tipo de gente, e gente que não teme a Deus, gente que não crê na existência de Deus. Gente que vive uma vida toda desordeira, gente que vive uma vida toda relaxada, gente que vive uma vida toda bagunçada, gente que perdeu a visão moral das coisas. E a minha geração de cristão passa a maior parte do tempo nas redes sociais, ouvindo esse tipo de gente, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não creem na existência de Deus. Então, tu quer ser um bem-aventurado, o que ele está dizendo? Não ouça conselho de ímpio. O que um ímpio tem para te aconselhar? O que uma pessoa que não teme a Deus e não crê na existência de Deus tem para te aconselhar? Nada. Então, quer ser um bem-aventurado? Para de ouvir essas pessoas, a começar pelas redes sociais. Que a maioria das pessoas não teme a Deus, a maioria das pessoas nem crê na existência de Deus. E muitas das vezes a minha geração de cristãos está seguindo o conselho dessa gente aí, que não tem nada para oferecer para nós. Beleza. Vamos ao segundo ponto aqui. Nem se detém no caminho dos pecadores. Além de não perder tempo com tais pessoas, quer dizer, com os ímpios, nós não podemos perder tempo com esse tipo de pessoas que quer nos aconselhar, mas não teme a Deus, não crê na existência de Deus. Ele está dizendo aqui, além de não perder tempo com tais pessoas, precisamos também evitar andar em seus caminhos, pois por não temerem a Deus e nem crerem na sua existência, fazem do pecado algo costumeiro. Para você ver, ele diz para a gente não ouvir esse tipo de gente, também não andar. O que eu vou fazer andando com gente que não teme a Deus? O que eu vou fazer andando com gente que não crê na existência de Deus? Então, se eu quero ser um bem-aventurado, eu tenho que seguir as instruções que Deus me dá através da sua palavra. Primeiro, não vou estar dando ouvido a quem quer me aconselhar se não teme a Deus e nem crê na existência de Deus. Segundo, eu não vou andar com esse tipo de gente, porque as pessoas que não temem a Deus e não crêem na existência de Deus, eles vivem a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eles acham que estão certo. Moralidade, ética e moralidade para eles não existe. Isso aqui é uma regra para que eu e você sejamos um bem-aventurado, para que a graça esteja na nossa vida, para que nós tenhamos plena consciência do nosso papel de cristão, cidadão do céu, ainda nessa terra aqui peregrinando. A gente precisa colocar isso aqui em prática. Ele está dizendo que bem-aventurado é quem não dá ouvido a conselho de ímpio. Quem são os ímpios? Pessoas que não temem a Deus, não creem na ciência de Deus, vivem a vida de qualquer maneira. E ele diz para não andar no caminho dessas pessoas. Os caminhos dessas pessoas são caminhos que não te ajudam em nada, são caminhos que não te aproximam de Deus de nada, nem da obediência. Então ele diz, nem ouça essas pessoas, nem ande com essas pessoas. E ele continua dizendo, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A regra de Deus através da sua palavra é, não os ouça, não ande com eles em seus caminhos e se assente com eles ou entre eles. Quer ser um bem-aventurado? Entenda isso aqui e aplique na tua vida. Não importa quem seja. Se a pessoa não teme a Deus, não crê na existência de Deus, não pode te aconselhar em nada. Se a pessoa não crê em Deus nem na existência de Deus, não pode andar contigo.
Se a pessoa não crê na existência de Deus, e se a pessoa não teme a Deus, como é que você pode estar no meio dessas pessoas? Então, quer ser um bem-aventurado? Sai de pé de ímpios. Para de andar com ímpios. E não fique no meio deles. E isso tem a ver com as redes sociais. Passa o maior tempo, a minha geração de cristãos eu vejo, passa o maior tempo nas redes sociais vendo tudo quanto é lixo, só lixo. As redes sociais, a maior parte dos conteúdos é lixo. Para quem é desse mundo, beleza. Mas para nós que somos de Deus através de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós que não somos mais desse mundo, só estamos peregrinando, a maioria dessas coisas é lixo. Então, a instrução que nós estamos recebendo é essa. Deixa eu te orientar numa coisa aqui. Conselho, qualquer um pode te dar. Agora, instrução, não é qualquer um. Por quê? Porque conselho, qualquer pessoa pode te dar e ela não precisa ser exemplo para você. Agora, quem te instrui tem que ser exemplo, porque a nossa maior pregação e testemunho não é o que falamos, é quem somos e o que fazemos. Então, o teu maior testemunho é o que você prega e ensina, é o que você vive. Então, quem aconselha pode te aconselhar, mas quem aconselha não tem a obrigação de ser exemplo. Agora, quem te instrui tem a obrigação de ser exemplo. Por isso que a palavra de Deus, ela nos dá o exemplo. É por isso que Jesus nos deu o exemplo. É por isso que os apóstolos nos deu o exemplo. Porque o nosso maior testemunho não é o que pregamos nem ensinamos, é o que nós vivemos. Então, se você anda com pessoas que não temem a Deus, se você anda com pessoas que não creem na existência de Deus, você está contrário a isso aqui. Então, tu nunca vai ser um bem-aventurado. Mas se você quer ser um bem-aventurado, para com isso hoje, a começar pelas redes sociais. Para de estar seguindo gente nas redes sociais que não teme a Deus. Para de estar seguindo gente nas redes sociais que não crê na existência de Deus. Para de estar pegando conselho desse tipo de gente. Para de andar com esse tipo de gente. Para de estar no meio desse tipo de gente. Aí você vai se tornar um bem-aventurado. Vamos lá. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele diz que um bem-aventurado, ele não perde tempo com pessoas que não amam a Deus, nem creem na existência de Deus, nem temem a Deus. Ele não perde tempo em andar com essas pessoas, nem perde tempo também com essas pessoas. Diz que antes de perder tempo com isso, diz que um bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. Presta atenção aqui. Um bem-aventurado não desperdiça o tempo de vida que Deus lhe dá ouvindo pessoas que não temem e nem creem na sua existência. Não desperdiça as oportunidades que Deus lhe dá para andar com pessoas que não temem a Deus e por isso andam em caminhos tortuosos. Não se assenta com ou entre pessoas que escarnecem com suas maneiras erradas de viverem de tudo aquilo que é santo. Então ele está dizendo que, primeiro, para que eu seja um bem-aventurado aos olhos de Deus, eu tenho que parar de estar ouvindo conselho de pessoas que não o amam nem o temem. Eu tenho que parar de andar com essas pessoas, eu tenho que parar de estar no meio delas. Segundo, ele está dizendo que o meu prazer, ao invés de ser esse, o meu prazer tem que ser a lei do Senhor. E ele diz que eu tenho que ter prazer, você tem que ter alegria de ler a palavra, meditar na palavra, examinar a palavra. Por que ele está falando isso? Porque o Espírito de Deus na vida do salmista está nos ajudando a entender que quanto mais tempo eu leio e medito na palavra de Deus, mais tempo eu passo na presença de Deus. E quanto mais tempo eu passo na presença de Deus lendo a palavra, mais o Espírito Santo vai me limpando, vai me lavando, vai me purificando, vai me santificando através dessa palavra. E quanto mais tempo eu passo sendo lavado, limpo, purificado pela palavra, no poder do Espírito Santo, estando na presença de Deus, mais perto de Deus eu vou ficando. E isso vai acontecendo por quê? Porque eu me achego a Deus, você se achega a Deus através da fé em Jesus. Ele é o mediador entre nós e o Senhor.
E à medida que o Espírito Santo, através da palavra, vai nos limpando, nos santificando, vamos nos aproximando mais ainda de Deus através de Jesus, de maneira santa, de maneira pura, de maneira limpa. Quanto mais nos lavamos através da palavra pelo poder do Espírito Santo, mais em nome de Jesus nós acessamos a presença do Senhor. E o Senhor tem prazer em nos receber, porque estamos nos lavando, nos purificando, nos santificando através da palavra. É por isso que existe uma guerra espiritual. Eu fui visitar algumas igrejas grandes aqui na região de Colégio, da Penha, da Barra, e de outros bairros que eu fui visitar. Irmãos, eu estou falando aqui diante de Deus em nome de Jesus. Teve uma igreja que eu entrei, só eu estava com a Bíblia. Ninguém mais estava com a Bíblia. Dentro da igreja eu vi, eu andei lá, observei. A maioria nem carrega mais a Bíblia. A desculpa é que eles têm a Bíblia no celular, mas o que eu percebi lá, que nem no celular eles estavam usando a Bíblia. E para acabar de agravar esse desuso da Bíblia, a maioria das igrejas está colocando agora telões no altar e está colocando os versículos no telão. Então, tipo assim, eu fiquei olhando aquilo assim, meu Deus, olha que ponto chegou. Desde que eu me entendo como cidadão do céu, através da fé do Senhor Jesus Cristo, eu aprendi que na leitura oficial da palavra de Deus, a igreja se coloca de pé para lermos a palavra junto. Ela pode ser uma leitura alternada, né? Quando o pregador lê e a igreja lê o versículo seguinte, a gente chama de leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja lê os versículos pares. Isso é a leitura alternada. Ou a leitura responsiva. O pregador lê e a igreja ouve. E o que eu vi, na maioria das igrejas que eu fui, não estão mais nem levantando para ler a Bíblia. Não estão mais nem levando a Bíblia para os cultos. O próprio pregador, o dirigente da igreja, nem Bíblia ele carrega mais. Ele chega lá, já pede lá para o sonoplasta, o pessoal que trabalha na parte de som, na parte lá da igreja, nessa área aí de som, de luz, essas coisas todas aí. Ele já pede lá, coloca aí o versículo tal. Ele mesmo nem anda com a Bíblia, nem tem mais Bíblia no púlpito. E ali ele vai falando. E o pessoal do lado de cá, que deixou de ser congregação, virou plateia. Então tudo ali só ouvindo. Ninguém mais abre a Bíblia, ninguém mais observa. Poucos estão fazendo isso. E eu estou falando de igrejas grandes que Deus me levou. E eu falei assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. De maneira sorrateira, o adversário da igreja está contaminando o coração, principalmente de líderes dentro das nossas igrejas, para fazer mau uso da Bíblia, para deixar a Bíblia de lado. Eu fiquei bobo, irmãos. Cheguei na igreja, o pastor de gente da igreja foi pregar a palavra, ele foi para o púlpito, ele nem Bíblia levou. Aí eu me coloquei de pé para poder fazer a leitura. Irmão, ficou só eu em pé, todo mundo olhando para minha cara. E sou com a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou comigo assim, vigia. Porque é dessa maneira aí que o adversário da igreja, o adversário de vocês, está pouco a pouco levando vocês a se esquecer dos marcos que foram estabelecidos para vocês andar comigo. Então está aqui, o meu prazer é a lei do Senhor. Eu preciso separar tempo para ler a palavra, meditar na palavra, examinar a palavra, estudar a palavra. Porque quando eu faço isso, o autor da Bíblia, que é Deus, a Bíblia é o único livro no mundo que, quando lido, o autor se faz presente. O autor da Bíblia é Deus. O filho dele também se faz presente, que se chama Jesus de Nazaré. O Espírito Santo se faz presente. Então é por isso que existe uma guerra, principalmente na minha geração, para que não se leia mais a Bíblia, para que não se faça mais uso da Bíblia, para que se faça descaso da Bíblia. A maioria dos líderes, principalmente aqui no Brasil, a maioria, não são todos, estão de maneira relaxada,
contribuindo para que a igreja deixe a Bíblia de lado. E dessa maneira, tudo está entrando dentro da igreja. Mas vamos lá. Versículo de número 2, né? Um bem-aventurado não desperdiça o tempo de vida que Deus lhe dá ouvindo pessoas que não o temem e nem creem na sua existência. Não desperdiça as oportunidades que Deus lhe dá para andar com pessoas que não temem a Deus e por isso andam em caminhos tortuosos. Não se assenta com ou entre pessoas que escarnecem com suas maneiras erradas de viverem, de tudo aquilo que é santo. E na sua lei medita de dia e de noite. Um bem-aventurado tem prazer na lei do seu Deus, ou seja, há da parte de Deus em seu coração uma profunda satisfação em ouvir o seu Deus falar com ele através da sua palavra. Ele sabe que quanto mais tempo medita na palavra do seu Deus, mais desenvolve um bom, reto e perfeito relacionamento de intimidade com Deus. Quanto mais medita, maior tempo passa com Deus, ouvindo e aprendendo com Ele, através do poder do seu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que você ganha quando você está lendo a palavra, meditando na palavra, examinando a palavra. Primeiro que quando tu faz isso, você está com Deus, porque o autor da Bíblia, que é Deus, ele se faz presente quando você abre a Bíblia e está lendo. Você passa mais tempo com o Espírito Santo, mais tempo com o próprio Jesus. E à medida que você vai intensificando o tempo, aumentando ele da leitura, da meditação, do exame, orando, você vai desenvolvendo um relacionamento íntimo, reto e de amor com o autor da Bíblia, que é Deus. Versículo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha que coisa interessante. Um bem-aventurado que segue esses ensinamentos, as instruções que o Espírito de Deus nos dá através do salmista, ele diz que a pessoa que segue assim, a conduta dessa pessoa, a pessoa que procede assim, ele compara a vida dessa pessoa ao longo de todos os anos dela. Presta atenção aqui. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tal pessoa que assim procede é pelo próprio Deus comparada a uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, ou seja, nos 365 dias do ano tem água para regar as suas raízes. Ele está dizendo que um bem-aventurado, independente do que acontece na terra, ao longo de todo o ano, ao longo de toda a vida dele, tem águas regando a raiz dele, nunca seca. Por quê? Porque as águas que regam as raízes do bem-aventurado é a palavra de Deus. É por isso que ele diz, medita de dia e de noite. Ele diz que todos os dias você tem que estar regando as raízes da tua vida cristã através da palavra. E quem faz isso é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de água. O ano todo, a vida toda, as raízes vão ser regadas por essas águas, assim como a nossa vida é regada pela palavra. Se você todos os dias separa tempo para regar as suas raízes através da palavra de Deus, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Olha que coisa interessante. Além de você ter água o ano todo, a vida toda, para regar suas raízes, ele está dizendo aqui, além de água o ano inteiro regando suas raízes, a mesma em todas as épocas dá fruto e não deixará de produzir. Olha o que ele está falando. Ele está comparando um bem-aventurado que segue as instruções que ele dá a uma árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, ou seja, tem água o ano todo, as estações todas. E ele está dizendo que essa árvore, além de ter água o ano todo regando as raízes dela, a vida toda, todas as estações que ela tem que dar fruto, ela vai dar fruto. Não vai ter uma estação que ela não vai dar fruto. Todas ela vai dar fruto. Por quê? Porque ela é regada por essas águas o ano todo. E é o que ele está falando. Quando nós temos compromisso com a palavra e priorizamos essa palavra na nossa vida,
O Espírito Santo, na autoridade de Jesus, ele rega nossas raízes espirituais para que no tempo certo nós venhamos dar fruto. Olha que coisa linda. Aí ele continua aqui falando assim: as suas folhas não cairão, é regado o ano todo, dá fruto o ano todo e tem folhagem o ano todo. Olha que coisa linda. Um bem-aventurado que tem compromisso com a palavra, um bem-aventurado que tem prazer na palavra, medita na palavra, se esforça para aprender e praticar, a vida toda, o Senhor está dizendo que ele é comparado a essa árvore. Quer dizer, ele dá fruto na estação, as folhas não caem. Agora olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa linda. Independente do mau tempo ou imprevistos que surgem, não deixará de dar seus frutos, ter sua folhagem e suas raízes regadas. Um bem-aventurado independente do mal que vem sobre a terra, independente das lutas, das provas, um bem-aventurado aos olhos de Deus, ele vai dar fruto a vida toda. A folhagem vai ter a vida toda. E nunca vai faltar água para regar as raízes dele. Por quê? Porque ele tem compromisso com a palavra. E é por isso que existe uma guerra espiritual para que não leiamos a palavra, não meditemos na palavra, não façamos uso da palavra, não passemos mais tempo diante desse livro, lendo, meditando e examinando. É por isso que você está vendo um monte de gente aí que não dá mais fruto, um monte de gente aí que as folhas já caíram, um monte de pessoas afastadas, um monte de pessoas já foi após esse mundo. Por quê? Porque deixaram de ter compromisso com a palavra. Então, se deixou de ter compromisso com a palavra, deixou de ter relacionamento com o autor da palavra. E se está faltando palavra, se está faltando relacionamento, não tem mais água para regar as raízes. Se não tem mais água para regar a raiz começa a secar. Se ela começa a secar, ela começa a não dar mais fruto nem folhagem. Com o tempo, a raiz seca, não vai ter folhagem, não vai ter fruto. Então, o que a gente vê são que nem as árvores que não tem mais águas regando, não pode dar mais folhagem, não pode dar mais fruto, terminam seca. E está cheio de pessoas andando por aí, irmão, seca. Já tiveram um dia dentro da igreja, já tiveram um dia nos altares da igreja, já tiveram um dia até dirigindo as igrejas, mas deixaram a palavra de lado, começaram a andar com o que sabiam, começaram a andar com o que conheciam, começaram a ouvir conselhos de ímpio, começaram a andar com ímpio, começaram a estar no meio de ímpio. E deixaram a palavra de Deus de lado, e deixando a palavra de Deus de lado, automaticamente está deixando o autor da palavra de lado. E se está deixando a palavra e o autor, está deixando o espírito do autor da palavra de lado. E se está deixando a palavra, o autor da palavra e o espírito do autor da palavra, está deixando também um filho do autor. Porque foi Jesus que pediu para o autor da palavra mandar o Espírito Santo para habitar em nós, para nos lembrar que o nosso compromisso é com a palavra, e quando nós temos compromisso com a palavra, nós honramos a Deus, respeitamos a Deus, tememos a Deus, desenvolvemos um relacionamento com Deus, temos intimidade com Deus e obedecemos a Deus. E como é que nós obedecemos a Deus? Recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador e obedecendo os ensinamentos de Jesus. E quem é que garante isso? O Espírito Santo. Presta atenção aqui. Considerações finais. Um bem-aventurado aos olhos de Deus vive em função de ter como prioridade um bom, íntimo, reto e duradouro relacionamento com Deus. É aí que entra o compromisso e comprometimento do bem-aventurado de priorizar a leitura, meditação e exame da palavra de Deus, a Bíblia. Pois quanto maior tempo passarmos lendo, meditando e examinando o seu conteúdo, maior tempo passaremos na presença de Deus e aprendendo diretamente com Ele. Preste atenção. O autor da Bíblia é Deus. O único mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos foi dado por Deus através do Senhor Jesus, para que por meio dele, ação dele, manifestação do seu poder em nós, fôssemos por ele quem? Pelo Espírito Santo, conduzidos a buscar viver em obediência a Deus, crendo nos ensinamentos da sua palavra. Jesus disse acerca do Espírito Santo:
Olha o que Jesus disse acerca do Espírito Santo. Presta atenção aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Na passagem bíblica de João 14, 15 e 17, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Jesus está falando que o outro Consolador era o Espírito Santo. Se tinha um outro, quem era o Consolador presente? Era o próprio Jesus. Mas como Jesus ia voltar aos céus, para que os discípulos e a continuidade dos discípulos, que é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, ele diz, para que vocês não ficassem, para que vocês não ficassem, é só aqui, porque eu vou ter que voltar para o meu Pai. Mas eu vou pedir para o meu Pai mandar o Espírito Santo, e ele vai vir estar com vocês. Todo o tempo, olha que coisa interessante. Aí ele continua dizendo aqui, João 14, 16, 17. Ele chama o Espírito Santo de outro Consolador, que viria para habitar em nós, ensinar todas as coisas, fazer-nos lembrar de tudo o que Jesus ensinou e estar sempre conosco para que não fôssemos deixados órfãos. Uma outra função do Espírito Santo é estar em nós para nos lembrar de que nós temos um dono, nosso dono é Jesus, de que nós temos um Deus, o nosso Deus é o Pai de Jesus, de que nós temos a Bíblia, que é inspirada por Deus. Olha que coisa interessante, que nós fazemos parte de um corpo chamado igreja, que é o corpo de Cristo. E ele continua aqui falando, João 14, 26. Jesus prometeu essa presença contínua do Espírito Santo para guiar, consolar e fortalecer os seguidores de Deus, mesmo depois de sua partida nesse mundo. Quer dizer, olha aí mais uma função do Espírito Santo. Ele veio estar conosco, habitar em nós, para nos lembrar que nós temos um dono. Nosso dono é Jesus e um dia ele vai voltar para nos buscar. É por isso que uma geração que não tem o Espírito Santo é uma geração que já não crê mais nessas promessas. E alguns estão entristecendo tanto o Espírito Santo com a maneira errada de viver, que já deixaram entrar um monte de mazela nas suas vidas, mesmo tendo o Espírito Santo. Porque Paulo, quando explica acerca das coisas espirituais, e ele está falando às igrejas, principalmente a igreja de Corinto, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ele nos ensina através das cartas escritas às igrejas, que existe três tipos de gente dentro das igrejas. Existem os naturais, os que chegam, nunca se convertem. Existe o espiritual, que é o que se converte. E existe o espiritual carnal. O que é isso? O natural, ele não compreende nada das coisas de Deus. Está ali por amizade, por benefício. Agora, tem o convertido, que é o espiritual, que se preocupa com as coisas espirituais, que busca as coisas espirituais, que se preocupa em passar tempo lendo a palavra, orando, jejuando, fazendo bem, praticando as verdades do céu. E tem o que é espiritual, mais inclinado para a carne. Ele está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Mas tem. Quantos irmãos eu não conheço? Eu conheço um monte de gente que está dentro da igreja, dirigindo a igreja, batizado no Espírito Santo, opera sinais de maravilha, mas está sempre envolvido com fofoca, está sempre envolvido com mentira, está sempre envolvido com engano, alguns envolvidos com adultério, alguns envolvidos com prostituição, alguns envolvidos com droga, com vício, com tudo quanto é sujeira, mas estão dentro da igreja. Esses são os carnais. Aí com o tempo eles acabam recebendo o que a própria Bíblia diz. Jesus lá no capítulo 3 de Apocalipse, a última carta, uma das falas é: porque não é quente nem frio, é morno, vomitar-te-ei. Esse tipo de pessoa, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo vomitado de dentro das igrejas, porque são carnais, estão dentro da igreja, cometendo toda sorte de imundície, de mentira, de engano, contaminados e contaminando pessoas. Então, olha que coisa interessante da gente observar. E aqui ele fecha aqui, as referências. João 14, 15, 17, João 14, 25, 26, João 15, 26 e João 16, 7 e o 12 e o 14, que diz assim, Jesus explica que é necessário que ele vá para que o Consolador venha, e este, o Espírito, os guiará em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas indicará o que ouvir e anunciará o que há de vir.
para a glória de Deus em nome de Jesus. Então eu queria encerrar essa mensagem aqui te chamando a atenção. Se você quer ser um bem-aventurado aos olhos de Deus em nome de Jesus, você quer realmente não entristecer o Espírito Santo, primeiro, para de estar ouvindo ímpios, pessoas que não temem a Deus nem creem na existência de Deus. Para estar andando com essas pessoas, para estar no meio dessas pessoas, a começar pelas redes sociais. Sai dessas porcarias que demonstram claramente que essas pessoas não têm temor a Deus e essas pessoas não creem na existência de Deus. Aí sim, aí você, uma vez que você faz isso, você tem que ter prazer na lei de Deus. Aí você agora vai aplicar o teu coração a ler, a meditar, a examinar a palavra de Deus. Passe mais tempo lendo a Bíblia, passe mais tempo examinando a Bíblia, passe mais tempo em oração junto da palavra. Porque quanto mais tempo você fizer isso, mais tempo você vai estar perto de Deus, que é o autor da Bíblia. Mais tempo você vai estar perto do Espírito Santo, mais tempo você vai estar perto do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai através da palavra te lavar, te limpar, te purificar, te santificar, te preparar para que você seja como essa árvore plantada junto a ribeiro de água. Quer dizer, o ano todo, a vida toda, a água regando as suas raízes. O ano todo, a vida toda, ela vai dar sempre a sua folhagem. O ano todo, a vida toda, no tempo certo, ela vai dar fruto. Que essa mensagem invada o teu coração. Que essa mensagem, na autoridade do nome de Jesus, desperte você a entender que se você quer intimidade e relacionamento com Deus, comece através do teu compromisso com a palavra de Deus, todos os dias. E à medida que você desenvolver esse relacionamento, você vai se tornar uma pessoa melhor em oração, você vai se tornar uma pessoa melhor em jejum, você vai se tornar uma pessoa melhor nos teus relacionamentos com as pessoas à tua volta, vai saber lidar com cada uma delas, e você vai descobrir que o maior presente que eu e você temos não é fazer a obra, não é estar por aí pregando, louvando, cantando, ministrando, dirigindo igreja, não. O nosso maior presente é ter intimidade e relacionamento com o dono da obra. É por isso que muitos já caíram do cavalo há muito tempo. É por isso que muitos desviaram e estão desviando. Porque o segredo não é fazer a obra. O segredo é ter relacionamento com o dono da obra. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz. A paz do Senhor Jesus.